tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre gêneros orais. 3 gêneros orais bem utilizados, bem úteis para a comunicação em sala de aula e para a comunicação em sociedade. Vamos lembrar que os textos são organizados em gêneros. Esses gêneros podem ser escritos ou orais e que tão importante quanto os escritos estão também os gêneros orais. São gêneros que a gente precisa dominar para conseguir transmitir uma informação, para conseguir construir uma argumentação ou muitas vezes entrar num conflito respeitoso de ideias. Nós vamos falar hoje sobre 3 gêneros orais, sobre o júri simulado, o debate e o seminário. Esses gêneros, muitas vezes, vão fazer parte da sua realidade até em outra disciplina. Você pode fazer um debate na aula de história, um júri simulado na aula de geografia, um seminário na aula de biologia. Então é importante que você compreenda como desempenhar a função em cada uma dessas possibilidades de gêneros orais. Vamos começar falando sobre o debate. O debate é um gênero oral, a gente chama muitas vezes esse debate de um debate regrado, ou seja, um debate construído em cima de determinadas regras. Esse é um gênero oral construído em cima da argumentação, ou seja, nesse gênero é importantíssimo você colocar as suas ideias e saber defender a sua tese, o seu ponto de vista em relação aos mais variados assuntos. Então imagine você que, por exemplo, vocês vão fazer um debate sobre a situação da segurança pública no país. É importante que você faça uma pesquisa, construa argumentos muito bem embasados, construídos a partir de ideias que façam sentido não só para você, como para o outro. Fatos, dados, ou seja, é importante que você consiga comprovar que o que você está falando é verdade. O debate, então, é um gênero oral do campo da tipologia argumentativa. A gente precisa usar argumentos, defender pontos de vista, dissertar, argumentar em cima disso. Nós temos, então, sempre o início de um debate partindo de uma discussão sobre um tema relevante. Então, para elencar o tema de um debate, é importante que seja um tema que gere discussão, para que de fato aconteça um conflito de ideias, para que de fato aconteça uma relação entre diferentes pontos de vista, porque se o tema não gerar debate, se todo mundo pensar da mesma forma, não teremos debate. Então é importante que você selecione, que o professor selecione um tema relevante que gere discussão. O debate também é construído em cima de 2 elementos, a fala e a escuta. Os gêneros orais têm essa propriedade de utilização da fala, claro, mas é importante que você não esqueça a outra modalidade, que é a escuta. Tão importante quanto falar é ouvir. E no caso de um debate, você precisa ouvir os argumentos do outro, até para conseguir construir melhor a sua argumentação, responder as dúvidas, responder as perguntas. Quando começa de fato um momento de conflito e de interligação entre essas ideias, é preciso que você esteja muito seguro do que você quer falar e a gente só consegue expressar essas ideias bem se a gente está ouvindo bem. Então, não esquecer que não pode monopolizar a fala, ou seja, só você falar nesse debate. Não, é preciso regrar, é preciso organizar. O debate também é marcado por um comportamento respeitoso. Muitas vezes, os participantes de um debate ficam com os ânimos alterados. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com os debates políticos, que muitas vezes a gente assiste no período de uma campanha eleitoral, são debates muito comuns na sociedade, são debates necessários para que a gente conheça as propostas, mas o debate de sala de aula tem essa semelhança também, porque são pessoas, são estudantes, são sujeitos pensando e debatendo temas relevantes. Acima de tudo, é importante que esse debate seja pautado pelo respeito. Então, por mais que você não concorde com o outro, você não agride, você não ofende, você apresenta argumentos, você mostra por que o seu ponto de vista talvez seja o mais interessante, nunca desrespeitando o outro, nunca diminuindo o argumento do outro expositor. É importante pensar nisso, porque um debate é pautado em cima de relações respeitosas. Nós temos também a construção de argumentos e contra-argumentos, ou seja, a chave do debate é construir bons argumentos. Você tem que estar seguro de que o que você está falando faz sentido, é verdadeiro. Então, pense, estruture uma tese, além que os argumentos que sustentam essa tese, vá atrás de dados, de explicações, de depoimentos, de comprovações e fique alerta para os contra-argumentos, porque você pode apresentar um ponto de vista e o outro grupo ou a pessoa que está com você, o seu oponente no debate, contra-argumentar, ou seja, apresentar uma objeção, um argumento contrário ao que você falou. Você pode fazer, por exemplo, um debate sobre questões voltadas para a segurança no trânsito. Alguém pode acusar, por exemplo, que esses problemas são causados pela fragilidade das leis, por exemplo. Aí um outro grupo pode defender que não. Muitas vezes esses problemas são causados pela negligência de motoristas e pedestres, ou seja, um contra-argumento, um argumento contrário à ideia que você apresentou. É preciso estar atento a isso. Um debate também conta com elementos, com pessoas, com sujeitos desempenhando funções,
a função de moderador, a função de mediador é uma função importantíssima. Mediador, moderador é aquela pessoa que vai controlar esse debate, vai ser de certa forma o apresentador, que vai definir regras, o que vai definir o tempo de fala, essas regras e definições muito bem estabelecidas e concordadas com todos que fazem parte, mas o mediador é fundamental para conseguir estabelecer a organização. É ele que vai mediar o tempo, é ele que vai controlar essas falas, é importantíssimo. Muitas vezes na sala de aula pode ser o professor, um estudante da turma, fazendo esse papel de mediação. Porque os debatedores, às vezes, tão ansiosos, tão empolgados com suas falas, podem se perder diante de determinadas regras específicas do gênero. Existem também as réplicas e as tréplicas, que são respostas que são dadas ao longo do debate. Você fala algo, a pessoa quer rebater o que você falou, depois essa fala volta para você e esse movimento pode acontecer de resposta e de tréplica também. Isso é muito comum nos debates políticos. A chance que a argumentação e a discussão não acabe logo no momento inicial. Então a pessoa pode responder, depois essa resposta pode voltar no sentido de uma tréplica. Há também a importância, como a gente falou, das rodadas regradas. Então é preciso estabelecer quantas rodadas vão compor esse debate, qual o tempo de cada rodada, o que é que cada pessoa vai falar em cada rodada, os temas são livres, os subtemas dessa discussão são livres. É preciso que tudo isso seja regrado de forma muito rígida, para que tudo funcione de uma maneira interessante. Outro gênero oral muito comum no ambiente escolar é o júri simulado, muito semelhante ao julgamento, essas questões da ordem do direito, da justiça. Os estudantes adoram participar desse tipo de situação que simula um júri. O júri simulado geralmente vai levantar possibilidades, discussões que possam ser julgadas. Então você pode fazer o julgamento de um personagem, de uma obra literária, ou você pode julgar alguma questão de ordem geográfica, histórica, social, filosófica. Ou seja, é preciso que algo ou alguém seja julgado para que você possa de fato fazer uma discussão desse caráter. O júri simulado começa com a apresentação da sessão pelo juiz, o juiz dizendo qual vai ser o tema, o que vai ser julgado, quem vai ser julgado nesse júri, por que esse júri é relevante, quais são os argumentos necessários para colocar essa pessoa, essa questão em julgamento. Em seguida nós temos a fala do advogado de acusação, porque alguém tem que fazer uma acusação para que o julgamento aconteça, então essa fala desse advogado é importantíssima para esclarecer o porquê da realização daquele julgamento e qual é a acusação, ou seja, o que de fato você vai acusar em relação àquela figura. Por exemplo, se é um julgamento simulado sobre a personagem Capitu, do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Se você for fazer essa acusação, você tem que apresentar inicialmente quais são as provas, quais são as causas, as razões que justificam essa acusação. Em seguida, nós temos a fala do advogado de defesa, que já propõe uma tese de defesa, ou seja, por que aquele réu é inocente e por que ele tem como provar aquilo ao corpo de jurados e influenciar na decisão final. Então, depois que alguém é acusado, alguém precisa receber essa chance de defesa por meio da fala do advogado. Durante a sessão, o juiz organiza também a fala das testemunhas. Testemunhas essas que são interrogadas pelos advogados de defesa e pelos advogados de acusação, participam dessa simulação. Muitas vezes, esses alunos, esses estudantes que vão interpretar esses papéis estão simulando personagens da vida real ou de uma obra ficcional e precisam incorporar esses personagens para responder as perguntas dos advogados de acusação e de defesa. As testemunhas são elementos-chave na hora de um julgamento, porque eles esclarecem questões relevantes e podem muitas vezes mudar o resultado, mudar o ponto de vista dos jurados. Nós temos um corpo de jurados analisando, por isso que é um júri. Esse corpo de jurados pode ser composto por estudantes da turma, por professores, por pessoas de outra turma. É o corpo de jurados que define, de fato, quem é culpado, quem é inocente, ou seja, a sentença é dada por esse corpo de jurados, que é um grupo de pessoas que não participa oralmente desse júri, que acompanha o júri de forma silenciosa, não distanciada, porque eles estão atentos a tudo, mas eles não podem intervir. Eles estão ouvindo, analisando a acusação, analisando a defesa e analisando as testemunhas. No final, cada uma das partes faz as considerações finais, ou seja, o discurso final para encerrar essa ideia, e em seguida o júri se reúne para tomar a decisão, o juiz anuncia a sentença e o debate é encerrado. Então, advogados, testemunhas, o corpo de jurados e a sequência desse rito são elementos muito importantes em um júri simulado. A gente está simulando um júri, por isso o nome. Outro gênero bastante usual é o gênero seminário. Na hora que a gente monta um seminário, a gente tem que lembrar que a gente está fazendo a apresentação oral de uma pesquisa, ou seja, há um expositor, um apresentador que estudou para apresentar um tema.
É importantíssimo pensar, então, no discurso do expositor. Esse discurso é um discurso regrado, controlado por um determinado tempo, definido anteriormente. Mais do que respeitar o tempo, é importante você conseguir preenchê-lo de forma adequada. Por isso que a pesquisa anterior, o estudo sobre o tema é essencial. Você não pode ficar lendo textos, você não pode ficar de costas para a sua plateia. Você precisa, de fato, apresentar uma pesquisa, um estudo que você fez ou os resultados de uma pesquisa feita por outra pessoa que você analisou. Você precisa e deve utilizar recursos audiovisuais, tais como vídeos, fotografias, apresentações em PowerPoint. Você pode utilizar, dinamizar essa apresentação para ilustrar informações que você está utilizando para que fique mais claro para quem está assistindo, porque só a fala, muitas vezes, apenas o discurso oral, não dá conta da transmissão de todo o conteúdo. É importante, então, planejar essa fala, inclusive o momento que você vai utilizar esses recursos, precisa seguir uma ordem lógica, uma sequência que faça sentido para quem acompanha. É preciso pensar também que a variedade comum utilizada em um seminário é a variedade formal, porque o contexto é um contexto formal, então você usa a norma padrão, você tem um discurso organizado, às vezes até ensaiado, não necessariamente lido, decorado, memorizado, mas um discurso ensaiado, planejado no sentido não da repetição integral de palavras que você memoriza, mas na organização dessa fala, para que não fique confuso e fique parecendo um bate-papo informal, uma conversa entre amigos. Não, o seminário é um gênero formal. Muitas vezes vai seguir essa recomendação, a não ser que seja um caso bem específico de um seminário informal, que não é muito comum. Então, lembrar da fala, lembrar do espaço, do tempo e do contexto. Ou seja, você está numa sala de aula, você está no auditório de uma universidade, você está no auditório da sua escola, você está em outro espaço social. Então, pense qual é a sua postura, como vai ser a sua fala, como você vai ocupar esse espaço e respeite o tempo de exposição. Por isso que estudo é fundamental. Então, estamos diante de um gênero de caráter expositivo, o seminário, o debate e o júri, muito ligados à questão da argumentação, do conflito, da discussão, do confronto de ideias, um confronto saudável, claro. Esses são alguns dos gêneros orais que a gente estuda no universo da língua portuguesa, ok? Muito obrigado.